Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a primeira república do Brasil, né? A gente está falando de um período da história do nosso país que começou em 1889, com um fato histórico, né, conhecido como Proclamação da República, e foi até 1930, quando ocorre a chamada Revolução de 30. A Primeira República, na verdade, ela faz parte de um período maior da nossa história, que é o período republicano, que começa justamente em 1889 e vem até os dias de hoje. Só para a gente recapitular, a gente lembrar um pouquinho, né, sobre os períodos da história do Brasil, a gente pode dividir essa história, né, em pelo menos 4 períodos. O primeiro desses períodos é o período do Brasil indígena, que ele vai até 1500, quando ocorre a chegada dos portugueses ao Brasil. Nesse período, né, que a gente pode chamar de Brasil indígena, o que a gente entende, né, como território hoje do Brasil, ele foi habitado por diferentes povos indígenas. A partir então de 1500, a gente tem a chegada, né, dos portugueses e a colonização por eles do Brasil, né, chamado de, então, né, a gente pode chamar de América Portuguesa. Esse período aí que é chamado de Brasil Colônia, ele vai até 1822, quando acontece a nossa independência, né, quando acontece o fato histórico em 7 de setembro de 1822, conhecido como a Proclamação da Independência. De 1822 até 1889, a gente tem o período monárquico ou republicano, em que o Brasil foi governado por imperadores. A gente tem, então, Dom Pedro I, né, no chamado Primeiro Reinado, e Dom Pedro II, no chamado Segundo Reinado. Sobre a Primeira, né, República, a gente tem que entender, né, na verdade, como ela e como a República em si começa. Né? Então, assim, esse fato histórico, né, conhecido como Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889, ele pode ser entendido, na verdade, como um golpe, né, militar. Né? Os militares estavam entre os grupos insatisfeitos com a monarquia, né, com a forma que até então de governo que existia no Brasil. Né? No caso, a gente tinha ali, então, né, o governo do Dom Pedro II. No final do século XIX, né, já se aproximando aí os anos 1800, 1700, 1870, 1880, né, nós já tínhamos uma insatisfação de alguns grupos da sociedade brasileira com o governo do Dom Pedro II e com a monarquia, né, como um todo. A gente pode, então, né, separar esses grupos em 4. Né? O primeiro desses grupos, né, como eu já coloquei, seria o grupo dos militares. O grupo dos militares foi um grupo que saiu, né, bastante fortalecido depois da chamada Guerra do Paraguai, né, que aconteceu aí durante o Segundo Reinado, né, o Brasil junto com a Argentina e junto com o Uruguai enfrentando o Paraguai. Foi uma guerra, né, em que o próprio exército brasileiro, né, se organizou. Né? Antes a gente não tinha exatamente um exército organizado. E ao final da guerra, né, esse exército, né, muitas mentes aí, né, do exército brasileiro, né, passam, né, a ter uma visão, a ter uma ideia de que seriam uma espécie de salvadores, né, da pátria, né, seriam os salvadores aí da nação. Né? Algumas lideranças militares, né, bastante frustradas, né, bastante incomodadas com o que eles consideravam um tratamento menor, né, da parte do governo em relação a eles. Né? Esses grupos, eles vão, né, essas lideranças, elas vão ter aí, né, como uma grande referência ideológica, né, em termos de pensamentos, o chamado movimento positivista.
eles vão defender, né, e isso está até na nossa bandeira, né, que é marcada aí por um pouco das ideias do positivismo, né, eles vão defender uma ideia de que não havia, né, ordem durante a monarquia, né, e essa ordem ela seria necessária para que o Brasil atingisse aí o progresso, atingisse o desenvolvimento. Além dos militares, né, a gente vai ter também os fazendeiros, né, muitos fazendeiros de café, né, que se tornam aí, né, passa a se tornar uma oposição à monarquia, especialmente depois da abolição da escravidão em 1888. Né, muitos desses grupos se colocam insatisfeitos com a posição ali, né, da princesa Isabel, né, não só, evidentemente não ela sozinha, né, ela assina, mas na verdade é uma posição ali política do governo, e muitos desses fazendeiros eles se colocam satisfeitos, né, porque acreditam que o governo, por exemplo, deveria, né, lhes dar algum tipo de indenização, né, enfim, né. A gente vai ter também as chamadas classes médias, né, que são os grupos, né, sobretudo os grupos urbanos, né, que vivem nas cidades, né, do Brasil, né, professores, advogados, médicos, né, esses grupos eles vão, né, eles estão ao longo, né, do tempo reivindicando uma maior, né, participação aí na política, né, uma cidadania aí mais ampla, o que não ocorria durante o período da monarquia. E a gente vai ter também os religiosos, né? A gente vai ter aí uma briga, né, até entre alguns bispos, né, da Igreja Católica e o próprio, né, imperador Dom Pedro II, né, particularmente por conta do poder que o imperador ele tinha, né, de interferir inclusive nas decisões que vinham, né, do Papa, né, que era o chefe da Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, né, a liderança é o Papa, e aí, assim, os católicos obedecem, né, as determinações do Papa. Mas essas determinações, na época do Império do Brasil, elas tinham que passar primeiro, né, pelo imperador. Então, caso o imperador, né, julgasse ali procedente essas determinações, então essas determinações elas passariam a valer aqui no Brasil. Né? Então, essa interferência também, né, do poder político, né, sobre a religião incomodava grupos religiosos. Né? Então, assim, a gente tinha uma satisfação cada vez mais crescente aí com a monarquia. E aí, né, em novembro, né, mais precisamente em 15 de novembro de 1889, a gente tem, né, um grupo de militares que fazem então um golpe, né? A princípio era um golpe para derrubar apenas o primeiro-ministro, né? Mas logo, né? Lembrando aí que naquela época existia o parlamentarismo no Brasil, né? Mesmo que o primeiro-ministro não mandasse de fato, né? Mas quem mandava mesmo era o imperador, a partir do poder moderador, né? Mesmo assim, então, né, havia uma insatisfação momentânea ali com o primeiro-ministro, junto com uma insatisfação maior em relação à monarquia, né, o governo de Dom Pedro II. Então, o que acontece? Um grupo de militares, né, eles fazem um golpe, a princípio, como eu disse, para tirar o primeiro-ministro, mas aí, né, o golpe toma um tamanho um pouquinho maior e eles acabam retirando o próprio, né, imperador. Né, eles depõem o imperador, né, eles dão um prazo, né, curtíssimo para o imperador e sua família deixarem o Brasil, né, eles assim o fazem. Não há resistência, a princípio não há nenhuma resistência, né, seja armada ou seja de qualquer outra forma. Né, a gente não tem também uma participação, mais uma vez, a gente não tem uma participação popular, né, nesse momento aí de uma mudança importante, né, nos rumos aí políticos da sociedade brasileira, né, o povo não participa. Existe até, né, uma frase, né, de um escritor da época que coloca, né, que o povo assistiu bestializado, né, só ficou olhando ali, né, os fatos aí se desenrolando. Bem, com a mudança então, né, da forma de governo, é preciso então novas leis, né, que se adequem a essa forma de governo que passa a ser, né,
a República. Então a gente tem aí, né, a nossa segunda Constituição, né, sendo aprovada em 1891, né? A nossa primeira Constituição, lembrando, ela foi de 1824, na época do Império, e a gente tem então uma nova Constituição, né, para adequar aí as leis, né, ao novo regime, né, o regime republicano. Essa Constituição ela é de 1891, né, o que ela estabelece então, né, além, né, da República, né, como uma forma de governo. Ela estabelece então, né, que o governante, né, que ocupará aí o poder executivo a nível nacional será um presidente da República, que será eleito, né, apesar de que a primeira eleição, né, para a República ela não é uma eleição direta, não é a população que escolhe o primeiro presidente, ela é uma eleição indireta, né, que ela é feita lá pelos deputados e senadores. É escolhido, né, como primeiro presidente da nossa República o Marechal Deodoro da Fonseca. Né? O Marechal Deodoro foi aquele que estava à frente lá do golpe que resultou, né, na proclamação da República, e o vice dele, o Floriano Peixoto. Né? Só, né, ainda em relação à Constituição, né, ela vai estabelecer então que o Brasil será uma federação formada pelos estados, né, cada estado aí, com seus governadores, e ela vai estabelecer alguns critérios, né, entre outras coisas, alguns critérios para que a pessoa possa ser eleitor. Né? Entre esses critérios, né, a gente vai ter a questão de ser alfabetizado. Né? Então as pessoas, né, para serem eleitores, elas precisavam ser alfabetizados, o que era um problema, porque naquela época a maior parte da população do Brasil era analfabeta. Só vão poder também votar os homens, né, e homens maiores de 21 anos, ou seja, pouquíssimas pessoas, né, podiam participar né, de eleições, né, podiam estar aí participando mais ativamente, né, da cidadania, né, brasileira naquele período. Bom, a Primeira República, né, ela costuma ser dividida, né, pelos historiadores em duas fases. A primeira delas a gente chama de República da Espada. Né? A República da Espada ela começa em 1889, com a proclamação da República, e ela vai até 1894. Essa fase ela é marcada pelo governo de dois, né, presidentes. O primeiro, o Marechal Deodoro, que não cumpre o mandato dele, ele renuncia, e aí assume no lugar dele o vice, que era o Marechal, ou seja, também um militar, por isso, né, até que se chama República da Espada, né, porque ela foi governada por dois presidentes militares. Né? Então o vice, né, o Marechal Floriano Peixoto, ele assume completa, né, o mandato até 1894. Né, 1894. Então a gente tem o início, né, de uma outra fase, que é chamada de República Oligárquica. Né? Nessa fase, né, aí ela tem lá as suas características. Né? Uma delas é que essa fase ela vai ser governada, né, por presidentes civis, né, com apenas uma exceção, que é o Marechal Hermes da Fonseca. Né? Essa fase, né, ela também vai ser marcada pela chamada política do café com leite. Né? Uma boa parte aí, né, principalmente no período final da República Oligárquica, uma boa parte dos presidentes, eles vão ser, né, eles vão representar os estados de São Paulo, né, né, ou melhor dizendo, o estado de Minas Gerais. Né? Quando a gente fala de política do café com leite, né, a gente está lembrando aí de dois produtos: o café, né, que ainda era, né, desde a época do Império, ainda era o principal produto do Brasil, né, que era exportado, né, para o mundo inteiro. Né? E o leite, né, no caso aí, né, representando aí a pecuária, né, a produção de laticínios. E então o estado de São Paulo, né, era o principal produtor de café, e o de Minas, que apesar de também ser, né, um grande produtor de café, né, era marcado, até hoje né, só a gente lembrar do queijo, né, queijo Minas, né,
o pão de queijo, a gente lembrar de tudo isso. Então, assim, quando a gente fala política do café com leite, a gente está falando então de um período que São Paulo, né, o café, né, e Minas Gerais, né, eram os países não, né, países não, os estados, melhor dizendo, né, eram os estados que se revezavam, né, representantes desses estados se revezavam na presidência do Brasil. Esse período ele também, né, ele foi marcado pelo voto de cabresto, né, ou seja, além da gente ter aquele problema, né, de que pouquíssimas pessoas podiam votar, as eleições elas eram marcadas por muita fraude, né? O voto ele não era um voto secreto, ele era um voto aberto, ou seja, era possível saber em quem as pessoas votavam, e isso fazia então com que muitas vezes as pessoas fossem forçadas, né, por poderosos locais, né, a votar, né, nos candidatos que essas pessoas, né, não vou nem dizer indicavam, mas acabavam obrigando, né? Então o cabresto, né, a gente lembrando que o cabresto, né, é aquilo, né, que prende, né, o cavalo, né, aquela pessoa que vai domá-la, né? Ou a gente lembrando também do cabresto da pipa, né? Que vai fazer com que a gente, né, domine ali a pipa, né? Então a gente está, né, então falando de um período que os eleitores acabavam sendo forçados, sendo obrigados, sendo dominados, né, para votar aí em candidatos, né, que não necessariamente seriam os candidatos que eles mesmos de sua vontade queriam votar, né? Esse período também, né, ele vai ser marcado pelo chamado coronelismo. A maior parte da população do Brasil nessa época, além de ser analfabeta, como eu disse, né, morava no campo, né, nas regiões rurais, e nessas regiões rurais elas acabavam, né, ficando lá submetidas ao poder dos grandes fazendeiros, né, que tinham, né, um poder político muito grande, né, sobre as várias cidades do interior, né? Eram eles, né, né, eram aqueles que acabavam forçando, né, como a gente viu lá, como eu acabei de falar em relação ao voto de cabresto, né, forçando os eleitores, né, a votar nos seus candidatos, né? Isso era o chamado coronelismo, né, porque esses fazendeiros eles recebiam um apelido, né, eles eram apelidados, né, pela população de coronéis, né? Isso vem, não que eles fossem militares, né? Eles não eram militares, mas na época do Império, né, alguns fazendeiros eles faziam parte da chamada Guarda Nacional, né, que era responsável era uma espécie de uma força, né, armada aí, né, responsável pela segurança, né, principalmente aí rural. E enquanto existiu essa Guarda Nacional, né, esses fazendeiros eles recebiam, né, eles eram denominados coronéis, né, mas aí esse nome acabou pegando, né, mesmo já na fase republicana eles não sendo coronéis de fato, as populações do interior, né, os chamavam de coronéis. E outra, né, característica aqui também, né, dessa fase aí, né, da política, né, da Primeira República, seria chamada política dos governadores, né? O que vem a ser a política dos governadores? Era uma política de troca, né? Os governadores dos estados, que naquela época eram chamados de presidentes dos estados, eles apoiavam, né, o governo federal, né? Inclusive também participavam desse processo aí, né, junto com os coronéis, né, para que as eleições, né, elas fossem sempre eleições que garantissem que os grupos que já estavam no poder assim permanecessem, né? Então eles apoiavam politicamente o governo federal, em troca eles recebiam favores, né, desse governo, né, como verbas, né, para construção aí, né, de estradas, por exemplo, né? Enfim. E aí, para a gente fechar, né, essa fase aí, né, a gente
vai trazer aqui alguns nomes, né, os nomes dos presidentes desse período, mas não é para ninguém decorar não, tá? É só para a gente saber, até porque alguns desses nomes eles ainda estão presentes hoje em dia, né, em rodovias, em praças, né, em cidades. Então a gente tem aí, né, o Prudente de Moraes, né, que foi o primeiro presidente dessa fase, o Campos Salles, o Rodrigues Alves que depois, né, que ele foi eleito 2 vezes, mas no segundo mandato dele ele morreu por conta, né, da pandemia da época, né, em 1918, né, a gente vai ter a pandemia da gripe espanhola, ele vai ser vítima, né, dessa pandemia. A gente vai ter o Afonso Pena, Nilo Peçanha, né, que vai ser importante aí para a Baixada Fluminense, né. O governo dele vai ser marcado por várias políticas de saneamento na Baixada, né, no estado de Caxias. O Hermes da Fonseca, né, que eu já citei para vocês, o único militar desse período. O Venceslau Braz, o Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e o último deles, né, o Washington Luiz, né, que dá nome aí à rodovia que atravessa o município de Caxias, né, que vai do Rio até Petrópolis. Bom, por hoje é só, tá? Aqueles que tiverem, né, dúvidas, né, podem deixar as dúvidas nos comentários, né? A gente, né, pode, no próximo momento, também, né, de repente, até fazer uma live, né, para o esclarecimento dessas dúvidas, e eu vou deixar aqui no nosso grupo, eu vou deixar o texto, né, um texto resumo e algumas questões para vocês responderem sobre esse assunto, tá bom? Então é isso, tá? Se cuidem, tá? Permaneçam aí em casa, né? Mesmo vocês sendo bastante jovens, né? Tenham muito cuidado, tá? O coronavírus ele não é uma doença, né, que atinge somente, né, os mais velhos, ele pode atingir os jovens também, né, mesmo que em menor gravidade, né? E mesmo que vocês, né, não venham, né, apresentar nenhum sintoma, vocês jovens podem ser portadores, né, da doença, vocês podem carregar o vírus dentro de vocês e podem acabar levando o vírus para casa de vocês. Então não fiquem nas praças, né, não saiam na rua, fiquem em casa, né, e aproveitem aqui então para estudar um pouquinho, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.